Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a 16ª rodada desse Brasileirão. E vou pedir um favor para vocês, tá? Vou pedir que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações, claro. Mas também vou pedir, especialmente nesse vídeo e no vídeo de amanhã, que vocês deixem a curtida no vídeo e também comentários aqui embaixo, tá? Compartilhe também para o máximo possível de gente, mas principalmente os comentários nesses próximos dois vídeos. E por que os comentários? Vocês vão ver que a gente vai falar sobre uma abordagem diferente, sobre as estimativas de como serão os jogos, e aí eu preciso do feedback de vocês para a gente poder ajustar, se está legal, se ficou compreensível ou não o que a gente tentou fazer. Então eu preciso do seu feedback aí, deixa aqui nos comentários, beleza? E também deixa se acertou ou não, se vocês acharam que o time de vocês estão sendo prejudicados nessa análise parcial ou se está tudo bem, deixa também por favor aqui no comentário, beleza? Eu gosto muito de ouvir vocês, é sempre muito legal trocar essa ideia. Vamos ao Brasileirão primeiro, antes de irmos à rodada em si, né, aos jogos de sábado. Temos aí no Brasileirão que alguns jogos não aconteceram como a gente imaginava, e aí esse índice de análise caiu 1% em cada um dos pontos aí basicamente, tá? Isso é normal, isso vai variar entre 1% para cima e para baixo, isso é normal do método que a gente utiliza, e também a gente percebe algumas coisas. Primeira delas, né, e eu vou utilizar o famoso laser aqui para apontar, aliás, colocar a caneta para ficar mais fácil para apontar para vocês. Primeira parte, temos como principais critérios a conversão de chute para gol, tá? Temos também o chute certo a gol, então você atingir a meta é muito interessante, mas se você atinge a meta e acaba parando no goleiro adversário não é tanto. Se você conseguir atingir e converter para gol é o melhor dos cenários. Além disso, o seu goleiro evitar quando o adversário atinge a meta que ele faça o gol é sempre muito importante. O que a gente vai ver de negativo, ou seja, quanto mais fizer, pior pode ficar. Essa taxa de conversão de passe para chute, e 2, número de passes no total. O que isso está representando? Você ficar muito com a posse da bola está relacionado diretamente a você não conseguir converter passe para chute. Ficar muito quer dizer excessivamente, tá? Não quer dizer que você elabora uma jogada com muitos passes e converta, mas quer dizer que você elabora uma jogada com muitos passes e perca a bola, por exemplo, depois elabora uma outra com muitos passes e perca, e vai elaborando jogadas com muito passes. Uma delas você consegue converter, mas você precisou de 100 passes para um chute, tá? Obviamente uma estimativa. A partir desse cenário aqui, converter para cá passa a ser importante, tá? Então converter passe para chute ainda é importante. Só qual é o grande cenário do Brasileirão? Você tem muito chute fora do gol. Muito chute que não para nem no goleiro. Então, como você tem muito chute que nem para no goleiro, o que o índice vai apontar é o seguinte: não adianta você converter essas situações se você não converter certo. Ou seja, se você não gerar uma situação que a bola vai parar no gol, seja atingindo o goleiro ou pelo menos fazendo o gol, tá? Então, esse é o cenário que a gente vai ter aí do Brasileirão, beleza? Então vamos a uma coisa que é importante. A gente fez isso no vídeo da semana passada e eu vou continuar o experimento ao longo dessas próximas 2 semanas provavelmente. Cafezinho é sempre importante, tá? Água pro pessoal, tá? Mas pra mim vai ter que ser café com canela, tá? Aliás, maravilha, café com canela. No futebol brasileiro, nesse Brasileirão que a gente tem, a gente pode segmentar em 3 grupos, tá? Um primeiro grupo, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, Red Bull e Fluminense, que é um grupo que tem mais posse de bola, geralmente, tá? Caracterizado por mais posse de bola, mais finalização ao alvo, em média, tá? Você tem um segundo grupo, que é um grupo que não fica com a posse da bola, mas atinge bem as metas, ou pelo menos alguns ali vão atingir. Grêmio, Botafogo, Cuiabá, Fortaleza, CAP, Goiás, América, Inter, Bahia, Curitiba e Corinthians, tá? Você tem esse grupo aí que é mais próximo. Você tem um terceiro grupo, que esse não encaixa em nenhum desses, que é justamente Santos e Vasco. Não encaixam nem nesse primeiro, nem no segundo. Por que não encaixam? Porque eles também não ficam com a posse da bola, mas ficam menos ainda.
do que essas equipes do grupo 2. E também acabam tendo um cenário muito particular de não conseguir converter para gol e sofrer muito com o adversário. Então, esse cenário muito particular, sem uma perspectiva muito grande, faz com que essas duas equipes estejam posicionadas, para cá na imagem, né? Estejam posicionadas nesse último grupo, no G3, tá? No G2 a gente tem todos esses, e nesse G1 a gente passa a ter basicamente as equipes com maior posse de bola do campeonato, tá? Isso de acordo com métodos estatísticos, tá? Isso daqui não é a gente que distribui porque a gente quer, tá? Vamos ao seguinte, quais são as 3 melhores equipes até agora do Brasileirão? A gente vai passar isso rápido. São Paulo sobe para terceiro, né? A gente tinha o Flamengo aqui, o São Paulo sobe para terceiro depois da vitória no Clássico. Palmeiras cai para segundo, e aí se a gente tinha Palmeiras e Botafogo, né? Palmeiras em primeiro, Botafogo em segundo na semana passada, a gente passa a ter Palmeiras em segundo, Botafogo em primeiro, com o mesmo overall, mas agora a casa decimal passa a favorecer o Botafogo e não o Palmeiras. Há uma inversão, tá? Então essa sequência negativa do Palmeiras de fato prejudicou bastante, e você tem um Botafogo cada vez mais sólido nos pontos favoráveis. Então, chute a gol, também na conversão de chute total para gol e também no seu goleiro impedindo que o gol adversário seja produzido. Então você tem todos esses cenários sendo favoráveis à equipe do Botafogo, tá? Vamos agora para a escalação do Brasileirão até o momento. Mesma equipe da semana passada: Perry, Nino, Léo Pereira, Maguinho na direita, Ayrton Lucas na esquerda, Vila Sante, Christian, PH Ganso, Eduardo Sacha, Tiquinho Soares e Roger Guedes, sendo que o Tiquinho tem sido o melhor jogador, já falou isso no vídeo de ontem, tá? Vamos a esta novidade, tá? A gente vai passar todos os jogos rapidamente e explicar para vocês o que significa cada uma dessas coisas, e depois a gente vai falar jogo a jogo, tá? Talvez esse vídeo fique um pouco mais longo, o vídeo amanhã já fica mais curto, tá? Primeiro, quando a gente estiver observando isso daqui é mando de campo, tá? É um estádiozinho. Isso é o estilo de jogo, que é aqueles 3 grupos que a gente mostrou lá no começo, tá? Por mando de campo, Palmeiras é favoritíssimo em relação ao Fortaleza. Por estratégia, ou seja, pela forma que o Palmeiras joga contra equipes como Fortaleza e pela forma que o Fortaleza joga contra equipes como o Palmeiras, a vantagem é do Palmeiras, mas é uma vantagem, vamos colocar assim, bronze, tá? Então a gente tem uma vantagem ouro, uma vantagem prata e uma vantagem bronze, tá? É uma vantagem bronze, em casa, vantagem ouro, tá? Flamengo e Atlético e América Mineiro, perdão. Temos vantagem ouro nos 2 cenários, tanto como mando de campo, também como estratégia. Cuiabá e São Paulo, por mando de campo provável de empate, tá? E por estilo de jogo, provável vitória do São Paulo aí com o fator ouro, tá? Bahia e Corinthians, esses são jogos agora de sábado, né? Temos uma vantagem prata para o Bahia pelo mando de campo e uma vantagem bronze para o Bahia pela estratégia como a equipe joga, tá? Grêmio e Atlético Mineiro, vantagem bronze para o mando de campo para o Grêmio, vantagem ouro para o Atlético Mineiro pela forma de jogar das duas equipes até o momento, sendo que o Atlético está mudando bastante a forma de jogar com o Felipão, tá? Nos jogos de domingo, passando mais rápido, temos vantagem ouro nos 2 cenários para Red Bull em cima do Internacional e para o Cruzeiro em cima do Goiás, tá? No jogo de Santos e Botafogo, Santos com mando de campo favorável em forma bronze, ou seja, o nível mais fraco que tem, contra a forma ouro, jogando pelo estilo de jogo do Botafogo, tá? Olhando para Vasco e Atlético Paranaense, prata para o estilo de jogo do Atlético Paranaense e bronze para o mando de campo em relação ao Vasco, tá? Já Curitiba e Fluminense, Curitiba bronze, vantagem em cima do Fluminense relacionado ao mando de campo, e ouro para o Fluminense no estilo de jogo da equipe de Fernando Diniz, tá? Isso é para a gente ter uma perspectiva de dois cenários aí que a gente esteja padronizando, e é claro, a gente entender como que esses cenários ou a intersecção entre esses cenários podem causar uma melhor análise, tá? Como que a gente vai falar sobre o perfil das equipes? A gente vai falar sobre o perfil das equipes não pelos 2 critérios que estão aí na tela,
mas pelo mando de campo, porque a forma de jogar provavelmente você vai caracterizar mais pelo mando de campo, tá? Porque a gente tem mais números nesses cenários de mando do que nos cenários de estratégia, tá? Talvez a estratégia tenha melhor acurácia lá na frente no campeonato, tá? A gente vai passar mais rapidinho por esses. Mando de campo, Palmeiras favorável, 58-48, e um Palmeiras que domine as ações do jogo. Então, dos jogos que o Palmeiras pegou nessa sequência, esse em tese era o que ele, jogando em casa, leva mais vantagem. Aí você tem o Palmeiras com um overall 58 contra 48 do Fortaleza, que leva uma ligeira vantagem na recuperação e na defesa, mas não deve ser o suficiente, porque as vantagens do Palmeiras nos outros critérios ofensivos são maiores, tá? Flamengo e América, temos aí mais um jogo deste sabadão. Flamengo overall 59, América overall 39. A gente está falando de uma diferença de 2 a 3 gols pelo mando de campo, que também é a mesma diferença de 2 a 3 gols se a gente for olhar pela estratégia, tá? E aí, nesse cenário que a gente está observando, você passa a ter um Flamengo que domina, mas que não converte tanto. Quando converte, acerta o gol e converte mais do que o América. Então, assim, ele é mais completo do que o América, mas precisa rodar mais essa bola do que o adversário para alcançar a finalização, tá? Então, mas aí você tem uma vantagem nos principais critérios para a equipe do Flamengo. O Flamengo aí favoritaço contra o América. Já Cuiabá e São Paulo, os dois têm overall 47, Cuiabá como mandante, São Paulo como visitante, que seria aquele empate que a gente falou sobre o mando de campo, né? E aí você tem um São Paulo com uma característica muito mais propensa a ficar com a posse da bola, mas ter dificuldade nessa taxa de conversão. O que faz na característica do São Paulo ter vantagem, né? Na característica de estilo de jogo de cada um? Faz o São Paulo ter uma vantagem relativamente grande quando você observa essa vantagem relacionado diretamente não só à equipe adversária, né, mas a um São Paulo que na média converte melhor as ações de passe para chute e chute para gol. O que acontece é, quando joga fora de casa, isso despenca bastante, essa última parte que eu falei, das conversões. Fica com a posse, mas acaba não aproveitando. Se o São Paulo conseguir encaixar no seu jogo contra o jogo do Cuiabá, provável vitória do São Paulo. Se não encaixar, for mais pelo mando e o São Paulo mantiver esse tipo de comportamento e o Cuiabá também, há uma tendência de empate nesse jogo, dentro desse confronto entre Cuiabá e São Paulo, tá? Bahia e Corinthians, 49-43, vantagem do Bahia, ligeiríssima vantagem, 0.7, ou seja, a gente está falando de um gol de diferença entre as duas equipes, mas essa vantagem cai para 0.3 quando a gente está falando sobre estratégia, ou seja, é um jogo provavelmente muito apertado entre as duas equipes, que a gente pode esperar um Corinthians que ainda mantém um pouco mais a posse da bola do que o Bahia, mas o Corinthians que não consegue converter as finalizações, as ações de passe para chute, para finalizações, e as finalizações para gol. Então um Corinthians que tem muita dificuldade. O que vai depender nesse jogo? A primeira linha eu acho que é a mandante ali desse jogo, que é a taxa de conversão, que é favorável ao Bahia, mas não é muito favorável. O que eu quero dizer com muito favorável? As duas equipes não têm um índice muito alto. Você tem equipes com índice de 20, 25 aí, dependendo do campeonato, tá? Dependendo do extrato que você pegar do campeonato. Essas equipes têm 10 e 5. Quem conseguir sair na frente tende a levar vantagem nesse confronto. Se a gente for nesses dois cenários, ainda a vantagem é do Bahia, tá? Mas mesmo assim, mesmo essa vantagem sendo do Bahia, é um jogo apertado, não dá para esperar um jogo com 3, 4 gols de diferença, ou até mesmo 2 gols de diferença, é um jogo que tende a ser apertado entre as duas equipes, tá? Grêmio e Atlético, último jogo do sábado, Grêmio overall 59, Atlético overall 55, uma vantagem de posse e de controle de jogo para o Atlético, uma vantagem de produção de gol para o Grêmio, tá? Isso dá uma vantagem para o Grêmio jogando como mandante, que é aquilo que a gente falou, uma vantagem ali prata, né, para o Grêmio, né, que seria uma vantagem prata ali para o Grêmio, que seria uma vantagem, aliás, uma vantagem bronze para o Grêmio, né, que seria uma vantagem de meio gol, ou seja, um gol favorável, tá? Mas quando você vai pelos estilos, o Atlético tende a converter um pouco melhor. Qual é o grande ponto de ir pelo estilo com o Atlético Mineiro? Essa mudança do Kudê para o Felipão muda o jeito de jogar da equipe. Mudando o jeito de jogar, também muda os indicadores que você vai ter
dessa equipe. Isso vai ocasionar mudanças na forma de jogar dessa equipe, o que também vai dificultando a análise. Então o mais provável seria uma vitória do Grêmio aí por 1 gol de diferença, tá bom? Então esses são os jogos de sábado. Peço que vocês coloquem aqui se vocês entenderam as coisas que eu falei, tá? Como a gente está começando a organizar essa nova forma de mostrar para vocês, esse ouro, prata, bronze, essas coisas assim, talvez fique confuso no começo, e aí eu preciso de um feedback de vocês para saber como eu posso explicar melhor para que vocês entendam, tá? Então assim, é aquilo que eu já falei outras vezes no canal, eu trago algumas novidades e a gente vai ajustando na nossa relação, na forma como eu vou falar e que você vai entender, combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência com o projeto e valeu! Até a próxima, até mais!